Gente boa, graça e paz. Eu gostaria de fazer um comentário breve em relação ao que está acontecendo aí, para que não haja nenhuma confusão ou má interpretação até da minha pessoa. Eu queria dizer que eu tenho, de fato, batido em algumas pessoas que têm pregado heresia aí. E o que é lamentável é que a maioria desses pastores são homens bem reconhecidos no meio da mídia. A gente diz que são pastores profissionais, pregadores profissionais, porque se não falar assim eles vão ficar com raiva, né? Tem que ser adjetivado assim, não tem outro jeito. O que acontece é que eu tenho de fato batido na tecla sobre esses camaradas aí. E eu tenho sido bastante questionado por alguns irmãos acerca disso. E o cara pode pregar o diabo, as pessoas até assim defendem, porque é inadmissível você ver o cara pregando um engano e a pessoa tem coragem de chamar a minha atenção dizendo assim, ó, aquele que não é contra nós é por nós. Pô, peraí, acho que ele não viu o contexto da história que esse texto diz, que ele de fato quer dizer. Isso aí aconteceu numa oportunidade, eu não me lembro o texto onde fica, eu tenho essa humildade ainda. De fato não lembro de tudo. Jesus, ele estava pregando ali diante dos discípulos e os discípulos repreenderam um homem e chegaram ao Senhor Jesus: Senhor, repreendemos tal homem porque ele não é um dos nossos, não faz parte da nossa igreja, ele estava pregando lá em teu nome e nós não permitimos. Aí Jesus diz aquela frase: aquele que não é contra nós é por nós. Por que Jesus disse isso? Porque esse homem estava pregando a verdade, estava pregando o evangelho. É por isso que Jesus ele declarou, aquele ali é por nós. Aquele não é contra nós, ele prega o evangelho, né? Ao contrário desse texto, Jesus, numa oportunidade para ser breve, quando ele havia acabado de expulsar um demônio de um jovem, que era não só estava endemoniado, como era também mudo e surdo, terminando de fazê-lo, os teólogos religiosos da época, os pastores religiosos da época, seminaristas da época, eles chegaram para Jesus diante do povo e falaram: expulsa demônio com o príncipe de Beelzebul. Aí Jesus olha para a cara daqueles camaradas e depois ele faz um comentário acerca de Satanás não pode expulsar Satanás porque o reino, quando é dividido, não subsiste. Não vou me deter muito a história. Terminando de falar tudo isso, Jesus chega a falar para ele assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. É a atitude, o perfil desses pastores. Eles, de vez de estar juntando as pessoas ao evangelho, eles estão espalhando, estão fazendo separação. Esse é o verdadeiro espírito de feitiçaria, como o diabo fez, né? Ele dividiu uma terça parte dos anjos, fez aquela rebelião, é o que estão fazendo hoje. É verdadeira rebelião espiritual na casa de Deus. E ninguém percebe isso. Aí o cara pode ser bastante conhecedor na mídia, pastor conhecido há muito tempo, passa na televisão todo dia, ele pode estar pregando o diabo, as pessoas defendem. Porque heresia não vem de Deus. O apóstolo Paulo é bem enfático quando ele diz: ainda que um anjo do céu, ou até eu mesmo pregar um evangelho que não é esse, seja maldito. Outro exemplo básico: Pedro e Paulo eram da mesma igreja. Pedro pegava o judaizante no meio da igreja. Nem por isso foi poupado por Paulo. Paulo puxou a orelhinha dele. Agora, irmão, uma coisa é o que eu vejo muito crente aí criticando a religião dos outros. Esse tipo de pessoas que são devotos de outros deuses, outros santos, a esse cabe a nós orarmos por eles, evangelizarmos, para que o Espírito do Senhor possa de fato convencê-lo do engano. Amém? Desses, assim, eu oro. Eu peço a Deus que tenha misericórdia. Agora, desses que se dizem conhecedores, começam a implantar nas igrejas heresias, esse não leva a mal, não. A gente tem que dar uma estapinha de vez em quando para poder ver que acorda. Mas, infelizmente, o povo virou mais protetor desses caras do que do evangelho. Viraram mais devoto desses caras do que o evangelho. Idolatram mais esses caras do que Jesus. Eu não posso fazer nada. O que a gente pode fazer é orar. Amém? Porque leia a Bíblia, leia os evangelhos. Porque, irmão,
conhecendo a verdade, você recebe a libertação. Graça e paz.